Então, o que acontece? O cérebro ele dá uma enferrujada no output. Então, por exemplo, no seu caso, estou vendo aqui, só que eu estou vendo aqui, no fundo, uma centena de livros, Aham, aham, né? Fora aham. o que a tela não está mostrando. Certo. E aí, na sua estante, se tiver Aham. só esses dois lances Ó, na prateleira, tem vê se dá três, para né? chover. Ixi, então você tem aí pelo menos uns 2.000 títulos, É, muito livro. né? Aham. Então, pelo fundo dá 100, mas quando você dá uma mexidinha, 2.000 livros. Então, a gente fica muito acostumado ao input. O que é o input? Eu vou passando o olho nas linhas, Aham. entendendo enquanto estou lendo, até porque quanto mais a gente lê, mais fácil é o próximo. Uhum. Né? Quando eu leio um livro, eu tenho uma compreensão. 10 livros, eu tenho outra. Se eu já li Certo. 300, é outra. É igual aprender língua. Não sei se você sabe, o difícil são as 5 primeiras. Ah, é? Todo poliglota que tem 10, 15, 20 idiomas fala que os três, do terceiro ao quinto idioma, você tem algum trabalho, mas do quinto para frente é fácil, ok? Por quê? Uhum. Porque parece, né, um pouco, você pega a gramática de um, o jeito do outro, o estilo do outro, a pronúncia do outro, o radical de outra, e aí Certo, cada língua você certo. aprende cada vez mais fácil. Então, tanto que o Lázaro Zamenhof, né, quando criou o Esperanto, ele vivia num conflito de dezenas de idiomas e dialetos. Hum, E ele sabia muitos dele e foi capaz de criar uma nova língua baseada nas que ele já sabia. certo. Então, esse poliglota aí, ele percebeu que dava para juntar e criar uma língua meio que fácil para todo mundo. Aham, aham. Entendeu? Pegando um pouquinho do latim, do grego, enfim, né? Daquela. Ele falou assim: vamos criar uma língua que qualquer país consegue aprender. E a UNE, Certo. inclusive, adotou. Mas voltando aqui para o assunto, que vai puxando para outra linha, né? Aham, Quando você treina o input, você deixa de treinar o output. A não ser que é um conteúdo que o senhor vai expor. aham, aham. Que você seja professor, ou que vai pregar, ou que, né, use com muita frequência. Mas, se não, a minha capacidade de lembrar o que foi lido diminui drasticamente com o passar dos anos. Tá? Quando Aham, alguém comenta, quando você vê numa TV, num vídeo, numa coisa, você lembra, aham. mas ela não vem mais espontaneamente. Então, por isso que a gente passa o exercício, a ginástica, de ler o parágrafo e ter que falar sem olhar, Aham, isso aí. sem reler, sem revisar e sem conferir depois da explicação. Eu Uhum, posso ler sem olhar e explicar e depois ir lá conferir para ver se o que eu uhum. falei está coerente com o que eu li. Mas a gente veda isso tudo para expor o cérebro no máximo do esforço. Entendi. E Tá? eu percebo também, professor, Sim, porque isso me incomodou. Falei, ué, mas como é que é isso, né? é. É, É, é falta de treinamento. Então, é. às vezes, por exemplo, escada rolante, né? Aham. Escada rolante, não sei se você já percebeu, ela é muito mais na subida, porque para descer todo santo ajuda, né? Só lá, né? Então, para economizar energia, às vezes eles põem a escada para subir, mas Uhum, não tem a para descer. Aqui em Brasília tem aham, uma rodoviária que é muito assim, sabe? aham, Então, para ajudar o povo a subir, ela funciona. Para descer, desce pela escada normal. aham, Então, o que acontece? Para entrar é fácil, né? Mas para tirar a informação é mais difícil. Tirar depois que ela está no cérebro. Então, aham. uma dos segredos, não sei se o senhor reparou, no caderno de texto, ele tem uma diagramação diferente, mas tem livros, né, didáticos e alguns autores que já se preocupam com isso. Aham. Parágrafos curtos, Certo.
tá? Que concluam a ideia. Tá? Uma página, essa aqui não é, né? Que é uma cópia comum. Uma página amarelada, que é para poder a luz não refletir no papel branco e incomodar a retina. Um espaçamento entre um parágrafo e o outro. Tá? E parágrafos mais ou menos homogêneos. Não sei se o senhor lembra do soneto, né? 4433. Certo. É isso? E alguns têm a mesma quantidade de letras em cada linha, né? Que é o soneto perfeito. Certo. Tá? Então, o que acontece? Se os livros estivessem assim, mais didáticos, mas não estão, e linhas que não tenham muitas palavras. Então, às vezes, o autor ele complica, porque o livro é muito extenso, e para ficar mais barata a publicação, eles colocam muitas palavras em cada linha, espreme uma linha na outra. Para dar menos páginas, né? E às vezes o autor, por não ser muito didático, escreve parágrafos muito longos, e quando os livros são traduzidos, piorou. Porque às vezes o autor domina bem, por exemplo, o alemão, mas não domina tão bem o português. Ou o contrário, sabe muito do português e um pouquinho do alemão. Ou às vezes o tradutor entende muito de português, muito de alemão, mas não sabe nada do que está sendo dito. Entendi. Então, ele vai traduzir física quântica, ele é ótimo em alemão, é ótimo em português, mas ele não sabe nada de física quântica. Então, uma tradução perfeita seria um autor que dominasse bem os dois idiomas e que soubesse bastante do assunto que ele está traduzindo. Está vendo a dificuldade que existe nessa... Apesar de estarmos aí com inteligência artificial e tudo mais? Entendi. Então, Agora... assim, qual que é o segredo para o senhor resgatar isso? Ok. 10 minutos de ginástica intensa, sem interrupção. Ginástica intensa. Eu tenho que pegar o livro, ir para um ambiente realmente isolado, fazer a leitura do parágrafo e explanar. Eu não vou só ler aqui e anotar uma coisinha do que eu li. Eu não vou ler e ficar pensando um pouco sobre o que eu li. Eu tenho que ler o parágrafo e como se eu estivesse dando uma aula. Por isso que pode ser um livro, pode ser uma foto, pode ser uma planta, pode ser um bonequinho, pode ser um brinquedo, né? Então, sei lá o que a pessoa vai usar, mas ele vai, eu vou te explicar aqui, né? Às vezes a pessoa tem um bonequinho lá do Moisés lá abrindo o mar, vou explicar para você aqui, Moisés, o que eu li nesse parágrafo. Ou tem a foto do pai, né? Vou explicar aqui para o meu pai aqui, ele não está lá, que é difícil arrumar o certo se ele ter alguém, né? Mas ninguém vai arrumar alguém. É um alvo, né? E o cachorro, não, ele ouve um tempinho e para de olhar. Né? E o cachorro ouve, quando você fica falando com ele, mas depois ele para. Mas aí você vai usar um objeto para fazer de conta que é o teu público. Tá? E aí vai fazer realmente com detalhes e com construções, com sintaxe elevada, explorando o seu vocabulário e a elegância da exposição. Então, os alunos eles não estão fazendo com esse nível de preocupação. Ao invés dele explicar, ele resume. Às vezes, na hora de explicar, existe cancelamento, distorção e generalização. Outra coisa, professor, que eu percebi, por exemplo, eu já li muito Augusto Cury. Augusto Cury. Ele é bom no vocabulário, fraco no conteúdo. Tá? Quem já quiser tem criticar, assim... depois critica. Por exemplo, os livros dele já tem pelo menos uns 5 ou 6 anos que eu li. E agora eu estou lendo um livro, nesse treinamento dessa semana e meia, eu estou lendo um livro que fala mais ou menos sobre o assunto dele. Aí me veio à mente aquilo que eu já li lá nele. Eu li há 5, 6 anos.
Vem esporadicamente. Por É? exemplo, o output ele é evocado quando você assiste uma palestra, conversa com alguém e a pessoa toca no assunto, um vídeo, alguma coisa, aí vem lá de lá. Mas Aham. a gente pode reverter isso fazendo um esforço sobre-humano, né? Como Aham. se eu estivesse realmente pegando peso mesmo na Aham. academia, de ler, tampa, bota o marcador de página, Uhum. fecha o livro e explana. Põe até o livro assim para não atrapalhar, larga ele lá, Aham. e agora eu vou explicar o parágrafo. Hiperventila quando acaba, Uhum. para oxigenar, e agora eu vou pegar mais um parágrafo, fazer isso durante 10 minutos. Uma outra coisa importante é que às vezes o parágrafo é muito curto, tem 2 linhas, e às vezes o parágrafo tem quase uma metade de página. Uhum. Uhum. Então, às vezes, eu tenho que, com um lápis, quebrar o parágrafo. Uhum. Então, eu vou lá, esse parágrafo que está muito Entendi. grande, eu vou quebrar ele em 2 ou 3 pedaços. Certo, certo. Tá? E eu vou utilizar uma parada, um ponto e vírgula, um ponto final, Aham. para É, marcar com lápis. Então, eu vou ler entendi. daqui até aqui. Aí eu leio, Aham. explico, aí eu vou lá, pego do lápis que eu marquei, eu vou ler mais esse pedaço. Né? E Uhum. quando o parágrafo é muito curto, dá para juntar no outro. Entendi. Dá para É, juntar 2 parágrafos curtos. uma Um tem outra 3 linhas, outro tem 2 linhas. Junta um, faz com 5. certo. Uma outra pergunta, professor. Como que eu faço? Eu também percebi isso, porque essas coisas me incomodaram. Eu falei, eu tenho que buscar saída para isso. Eu percebi que, às vezes, eu estou lendo, mas a tendência da mente fugir, começar a pensar em outra coisa, Certo. Aí o não problema já é o concentrando quê? na, ali. Mesmo a leitura sendo do meu interesse. Falei, mas por que vício que eu estou tendo O senhor nesse ponto? já notou que os atletas são explorados até certa idade? Aham, Por que que um cara, o Romário foi um dos que mais conseguiram empurrar com a barriga, não é isso? aham, Demorou para aposentar, né? aham, Demorou. Então, mas chega uma hora que o atleta ou ele sai na alta, né? Igual o aham, Schwarzenegger, ele ganhou 8 vezes o Miss Universo. Então ele saiu campeão Miss Universo. Ele não esperou ficar em quinto lugar para para falar, sair. não, eu vou encostar o campeonato. Entendeu? Uhum, uhum, Igual o Paulo. Paulo, né? Não sei se enciumado ou não, tem as interpretações com Apolo. Quem eram os outros? Tinha uns dois, né? aham, Falou, em relação a esses, de nada perco, né? aham. Nem no sofrer, nem no trabalhar, nem no pregar, nem no visitar, nem no escrever, em nada, né? Eu estou abaixo desses aí, não é isso? É isso. Lembra do ciúme? Eu não sou da igreja de Apolo, eu sou da igreja Aham. de De fulano, Pedro e tal. Aham. e aí vai. Então, quer dizer, por que, que os atletas param, interrompem? Será que é porque eles não sabem mais jogar bola? Não sabem mais jogar basquete? Será que o Oscar lá ele parou o basquete porque ele já não sabia, esqueceu como é que jogava? Não, certamente que não, já não obedecia mais, né? Vamos dizer que a cabeça já não obedece mais o corpo, né? Ou seja, será que por que eu começo a ler e daí a pouco já vai dando uns papagaios ali, uns tico-teco, né? Aham. Porque a gente vai perdendo um pouco da qualidade bioquímica. Então, o atleta Uhum. já não tem a mesma produção hormonal, ele já não tem a mesma tonicidade muscular, né? Ele não tem o mesmo padrão físico, o coração já não, já, né? Não está Aham. batendo forte, né? Com o mesmo padrão. Então, aí existem alguns suplementos que são importantíssimos, Ok. que está sendo Aham. utilizado. Tá? Por isso Aham. que eu quis registrar essa nossa aula. Então, além de fazer uma ginástica, por exemplo, eu vi atletas, não te vê no Instagram, de vez em quando a gente está lá postando coisa, a gente vê, né? Aham. Eu vi uma mulher de 100 anos fazendo uma coisa que eu, com
com 40 e pouco, estou longe de conseguir fazer, Uhum. Uhum. né? Numa barra. Uhum. Então, porque ela sempre trabalhou ginástica e continua até hoje. Claro que não é um igual, mas ela Uhum. faz o que eu não faço com a idade que eu tenho, né? E eu sei que tem muita gente de 20 que não faz o que ela faz com 100. Uhum. Tá? Mas existe, além da ginástica, tem que treinar. Lê, explica, lê, explica, lê, explica, lê, explica. E é todo dia 10 minutos. É igual Uhum. caminhar. Uhum. É igual Uhum. caminhar todo dia. A gente tem o hábito de caminhar, Uhum. né? Para o corpo físico. Então, essa ginástica da leitura ela tem que ser feita todo dia. Uhum. Eu posso estudar o dia todo. Mas eu já estudo 8 horas por dia. Estudar é uma coisa, fazer ginástica é outra. Uhum. Uhum. Entendeu? Por exemplo, eu conheço gente que fica em pé, que carrega peso, sobe escada o dia inteiro. Uhum. Outra coisa é você ir para academia e durante 1 hora fazer o exercício para o bíceps, fazer o exercício para as costas, fazer o exercício para a coxa, fazer o exercício para a panturrilha, é ou não é? É sim, é verdade, Esse diferente. O exercício de ler resultado um é outro. parágrafo e explicar é o que vai te dar o tônus cerebral para conseguir, na hora que estiver lendo, ser capaz de depois usar o que foi lido. Uhum. E essa Tá? E, concentração, professor, essa questão da concentração, é também através disso eu vou. claro, Ah, por exemplo, se o senhor pedir para eu subir 4 andares de escada, eu vou subir, tá? Mas pode ser uhum. que no meio eu peça 1 minutinho, Uhum. né, para dar Para um respirar. fôlego, né? Ou Uhum. pode ser que eu vá aos 4 andares, mas demore uns 5 minutos tomando água Uhum. Uhum. para me recuperar, é ou não é? É isso mesmo. Já uma pessoa que faz isso toda hora, ele não Acostuma. vai Uhum. ele nem vai lembrar que subiu escada. Aí subiu escada, foi. O que, que Nem você está assim? percebe. O que, que você Entra no tem? automático, Você né? está passando mal? Falou, rapaz, tô, né? 4 escadas, né? Tá fora de forma, né? Uhum. Então, Uhum. esse exercício é para colocar o cérebro em forma, para você Hum. conseguir ter a atenção, a observação, a concentração e também a organização mental das ideias. Uhum. Uhum. Então, não adianta, não tem pílula para fazer você construir, fazer o cérebro engrenar. Uhum. Pode ser que invente, mas existem alguns suplementos que ajudam. Entendi. É, Então, vou falar aqui 3 suplementos uhum. importantes. Uhum. 3, tá? Uhum. Uhum. Vou anotar Então, aqui. tá, que assim, já os atletas vão empurrando com a barriga e não pode, tem o doping. Se Uhum. eles enfiassem ali testosterona e outras coisas e tudo, dá para ir até os 45 anos. Mas é proibido, né? Dentro da ginástica mundial profissional, não pode. Vai ter Uhum. Olimpíada aí, não pode. Se pegar na urina, ele está fora, Certo. né? Certo. Mas, assim, para a suplementação cerebral, você tem que ter o ômega 3, né? Principalmente o DHA alto. Já existe hoje o mega DHA, que é o que eu uso. O Uhum. mega DHA. Então, o DHA tem o ômega 3, tem o EPA e tem o DHA. O DHA é o que o cérebro usa. O EPA é para circulação, coração, certo? Certo. O Então, DHA é para uhum. memória, para construir a mielina, aquela gordura Uhum. que encapa os neurônios. Certo. Então, se eu tiver falta, depois de 10, 20, 30, 40 anos de ômega 3, de DHA, não sei, dessa gordura chamada mielina, o meu Uhum. cérebro não vai funcionar igual. Uhum. Então, assim, eu tenho que estar tomando todo dia, tenho que tomar ômega 3. Tá? Uhum. E especialmente se eu tomar ele isolado, tomar o DHA. Então, é o ômega 3, DHA, é isso? DHA. Se você DHA. puder tomar mais DHA do que EPA, melhor. Uhum. Tá? O Entendi. outro é o magnésio treonato. Magnésio treonato, é isso? Treonato, é. Hoje em Tre- dia, a química é muito boa para separar, né? Você tem magnésios ótimos no mercado, por exemplo, tem o magnésio quelato, você tem o dimalato, né? Um é bom para o Uhum. músculo, o outro é bom para
outras funções no corpo, tá? Mas o trionato é o único que entra no cérebro. Uhum. O magnésio trionato é o único magnésio que entra no teu cérebro. Entendi. E nós somos pobres em magnésio. Pouquíssimos alimentos têm magnésio, principalmente porque o nosso solo não tem propriedades para poder entrar no alimento, Entendi. no solo. Tá? Então, eu tenho que tomar o magnésio trionato todo dia. Tá? Isso a gente compra em farmácia, professor? Em qualquer farmácia natural, aquelas farmácia natural melhor, que tem uma matéria-prima melhor, né? Por exemplo, o DHA, o melhor é o que tem o extraído dos peixes de água profunda, principalmente o salmão. Uhum. Entendeu? Se você pegar qualquer tipo de óleo de peixe, já não é a mesma coisa. Entendi. Tá? Então, o magnésio trionato, você vai ter o laboratório de sua confiança, que vai, né? Ou pode ser a farmácia de manipulação, ou você pode comprar de um laboratório de relevância, né? Tem o catarinense, né? Uhum. Tem vários aí, que são excelentes laboratórios nacionais. Entendi. Mas, além do magnésio, é bom você ter um suplemento vitamínico e mineral. Se não quiser tomar o suplemento todo, pelo menos fazer uma reposição de complexo B concentrado. B concentrado? Complexo B concentrado. Esses 3 vão te dar uma melhora sensível assim, de memória. Você vai notar a diferença em um mês. Uhum. Você tomando esses 3 suplementos em 30 dias. Então, olha só, ginástica para lembrar o que leu, e suplemento. Porque já pensou o ginasta, se ele não toma uma proteína, um aminoácido, né, livre, se ele não se alimenta com a dieta, né, adequada, que controle, né, o carboidrato, que controle o excessivo ganho de peso e gordura, fim de carreira para ele, ou não é? É verdade, é sim. Ele pode ser o cara melhor do planeta, mas se o atleta começar a encher de fritura, bebida alcoólica, cigarro e outros vícios que tem por aí, né? E começar a comer mal, com a dieta não balanceada, é fim de carreira, rapidinho ele está fora. O cérebro não é diferente. O cérebro ele tem uma dieta, ele precisa de uma dieta. Então, esses 3 são os melhores, para não dizer. Então, vamos estar indicando alguma coisa que você tenha que ir lá pegar a receita. Tem casos Entendi. mais graves, tá? Uhum. Mas esses 3, e a ginástica do parágrafo, analisando o tamanho do parágrafo, quem é o autor, quem é a editora, quem é o tradutor, observando se a página é amarela, se a linha é curta, se os parágrafos são claros. Então, desde a publicação até o treinamento de como falar o que eu li, que tem que ser específico, sem revisão, sem colar, sem dar uma espiada, fazendo ginástica, até a suplementação. Entendi. Estamos falando aqui Ótimo. em retenção, certo, do texto? Nós não estamos falando em ganho de velocidade. Ok. Então, essa semana o senhor vai treinar palavras, tá? E vai continuar treinando parágrafos, só que observando esses detalhes aí que eu te falei. Ok. Tá? Então, vamos reforçar isso aí e vamos fazer um outro teste. O palavras dá muita velocidade também, aquele Ok. básico do básico. Pode ser treinado no aplicativo ou no caderno.